Saudações a esses deuses, filhos valentes do Deus Todo-Poderoso Melquisedeque. Que classe de glória os dias que estamos vivendo! Todos os dons que se manifestaram em escritos, louvores e poemas. Que lindo! Como desfrutamos de todos esses cânticos novos, ofertas em justiça, aceitas e agradáveis. É um privilégio tão grande ser parte desse reino indestrutível, Abba Pai. Que tremendo esteve essa introdução que escutamos no domingo, por Hugo Guevara. Parte 1 do Arcanjo de Melquisedeque. Eu sei que vocês ficaram querendo escutar mais, mas hoje já vai se desenvolvendo mais esse tema tão tremendo, que está dividido em 4 partes. Ele mencionou que há um paralelo entre a missão de Moisés e a de José Luís, e a de Josué e Lisbeth. E quando lemos esses versos dessa história, está claro que é da mesma maneira hoje. Neste tempo, fisicamente, e neste tempo, espiritualmente. O Senhor disse ao profeta Jeremias, depois que tinha derrubado com fogo a Jerusalém, que a restauraria e que Jerusalém nunca mais seria destruída no tempo do fim. Porque ele a reconstruirá, mas será em seus corações, suas mentes. Isso é o que está se cumprindo hoje e por isso é que essa etapa você não pode perder por nada. É a etapa mais importante e grande da história de Deus com seu povo. Nós já sabemos que o Senhor é o mesmo pelos séculos dos séculos, ele não muda. E quando Moisés saiu do véu, foram instruções novas que deram a Josué para levá-los a essa terra que o Senhor tinha prometido. Por que não se cumpriu no tempo de Moisés? Pela dura cerviz e incredulidade do povo. Da mesma maneira hoje, por que durante o tempo de José Luís não aconteceu a transformação? Pela dura cerviz e incredulidade do povo. Enquanto Moisés e José Luís estavam no véu, eles criam porque viam, mas assim que saem do véu e não o veem mais, rápido fizeram um bezerro de ouro, igual com José Luís. Esse é o bezerro de ouro destes tempos. O Senhor está falando só comigo, da mesma maneira que falou só com Josué. E não creram em nós, porque não veem o véu de Moisés ou José Luís. Seus olhos sempre estiveram fixos em seu véu e não em sua voz. Amada, estamos vivendo o tempo do fim, e agora é que tudo se cumpre. Josué tinha novas instruções de como chegar a essa terra prometida, porque se tivesse sido as mesmas de Moisés, o povo teria ficado com Josué. Mas ao escutar de Josué coisas que não tinham escutado antes, se turbaram e não puderam identificar a Deus nele. Josué dizia: temos instruções de como vamos herdar a terra prometida. E eles diziam: não, tudo já está feito, só temos que chegar e pronto. Mas isso não foi o que Deus quis. E hoje se repete da mesma maneira comigo. Me dizem que eu saio das 14 epístolas de Paulo e que eu menosprezo o que Papi fez, que tudo já está feito e que é só esperar a transformação. A mesma coisa está acontecendo outra vez. E eles pensam que o amam mais que eu. Ou que ele os ama mais do que a mim, sua esposa? Se estivesse escrito que para a etapa de José Luís seria a transformação, teria se cumprido. Como Deus mesmo não vai poder cumprir seu decreto? Mas esse não era o plano de Deus, não era para a etapa de José Luís, era para a etapa do renovo de Melquisedeque, que é Miguel. Adão foi o malvado que começou tudo isso, faltando com respeito a Miguel. Nessa etapa da ira de Deus é que ele põe todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Quem poderia ter mais inimigos que Deus? Imagine, fornicaram na mente e o dividiram de sua esposa e a colocaram como uma rameira. Daí é que sai esse maltrato à mulher. Começou com Miguel. Quando o primeiro mandamento que tem promessa é honre teu pai e tua mãe. A evitaram completamente, a repudiaram e odiaram.
Hoje se repete quando são rebeldes e não dão importância ao que eu ordeno, não querem ser cingidos para a purificação e por suas imundícies acabam me sujando. São filhos desobedientes e tem que tratá-los como bastardos. Por isso estamos tão orgulhosos de vocês, porque me vestem de uma vestimenta limpa e resplandecente. Recebam sem limites. Quando o Senhor me jurou e não se arrependeu que colocaria todos os meus inimigos debaixo dos meus pés, é neste tempo que se cumpre isso. Vamos ler rapidinho em Salmos, capítulo 110, verso 1 ao 7. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a vara de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina em meio de teus inimigos. Teu povo será de boa vontade no dia do teu poder, na formosura da santidade. Desde a madre da aurora tens tu o orvalho de tua juventude. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua destra, ferirá os reis no dia de sua ira. Julgará as gentes, encherá de cadáveres, ferirá as cabeças em muitas terras. Do ribeiro beberá no caminho, pelo qual levantará a cabeça. Já sabemos quem é a vara de sua fortaleza, que é a formosura de sua santidade, os santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. E agora que está se cumprindo isso de que ferirá os reis no dia de sua ira? Estamos nesse dia, o dia da ira contra todos os que não honraram a Melquisedeque e Miguel, desde o princípio, e os desprezaram, homens maus e perversos. E você sabe que Deus guarda misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhum modo terá por inocente o malvado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E todos esses reis caíram por obra de Melquisedeque mesmo, pelo seu amor à sua esposa e seus filhos, os herdeiros de tudo. Tirou a todos porque não podem herdar juntamente com os nossos filhos da livre. E ainda que com o olho carnal não possa se ver, que todos têm debaixo dos meus pés, com o olho de fé, esse olho espiritual que crê que existe, como diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, vamos ler. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se acerca a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos fé. Por isso é que estamos bem perto dele, porque sabemos que ele não mente. E se ele disse que até todos os inimigos estejam debaixo dos meus pés, é porque feito está. Vamos ver em Hebreus capítulo 2, verso 8 em diante. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés, porque visto que lhes sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito a ele. Mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do padecimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsistem, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados são todos de um, pelo qual não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo: anunciarei a meus irmãos teu nome, no meio da congregação te louvarei. E outra vez eu confiarei nele. E de novo, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Filhos e não irmãos, aí colocaram a mão esses homens maus, meus inimigos e de meu esposo.
Mas como se repete a história, eles não só me odeiam, senão que a vocês também, por ser filhos da livre. Esses filhos da escrava estão cheios de ira, como diz em Apocalipse, que o dragão se encheu de ira contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esses filhos da escrava agora estão fazendo tudo possível para arrastá-los a vocês, porque não tem muito tempo. Já está perto o seu fim. Se Miguel está em pé, é porque o fim do corpo pecaminoso carnal já está perto. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, nesse verso o S está em maiúsculo. É um personagem com seus seguidores, como foi Pedro e os seguidores dele no tempo de Jesus e Maria. Esses seres não receberam o amor da verdade para serem salvos. Estamos na etapa de revelar os últimos mistérios que temos que saber para sermos transformados e podermos ajudar o mundo. Nós somos os únicos no mundo inteiro que podemos ler a Bíblia e entendê-la. Isso é algo que o mundo está esperando, que se explique esse livro que tem sido de tanto mistério para todos. Vocês são os que vão falar com o mundo para explicar todos os mistérios, e vai ser tão fácil e leve para vocês, porque já nada é oculto. Veja como diz em Efésios capítulo 4, verso 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por estratégia de homens que para enganar empregam com astúcia as artimanhas do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isso é, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e unido entre si, por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Os que nos odeiam não podem estar aqui, porque não há verdade em suas bocas. Falam mentiras de nós. Mas vocês não são assim, vocês são como Melquisedeque e Miguel, e por isso estão recebendo toda essa informação. Vamos agora a Colossenses capítulo 3, verso 8 ao 10. Mas agora deixai também vós de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, das palavras desonestas de vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e revesti-vos do novo, o qual, segundo a imagem daquele que o criou, vai se renovando até o pleno conhecimento. Ao pleno conhecimento é que vocês estão chegando, e para isso, vosso irmão Hugo está nos ajudando com seu dom de confirmar todas as coisas que eu falo com muitas evidências. Que interessante como ele pode esquadrinhar as escrituras, não como os fariseus que esquadrinhavam a letra e pensavam que a letra era suficiente para alcançar a vida eterna. Não, ele esquadrinha o espírito da letra e assim é que ele confirma tudo o que está se falando hoje. Ele disse que eu apareço em todas as partes na Bíblia. Claro, porque já foi dado a ele essa lente que ele precisava para confirmar tudo que já está nele. Ele só esperava essa etapa para que se cumprisse essa inquietude que estava nele de esquadrinhar a Bíblia e poder entendê-la de uma maneira sublime. Mas teve que esperar até que o rei voltasse a viver e se levantasse o arcanjo Miguel para que ele se manifestasse. Veja como foi paciente o vosso irmão, receba sem limites ele e todos vocês pela sua paciência conosco. Ele disse que todos os mistérios revelados para ele foram muito impactantes,
Mas ao escutar a revelação do mistério entre o pai e o filho, que na realidade são esposo e esposa, foi a chave que o entregamos para abrir um tesouro ainda maior que não tem fim. Então vamos escutar a segunda parte desse tema tão bom. Mais uma vez, é um privilégio para nós apresentar a vosso irmão Hugo Guevara. Uma saudação muito especial e muito cordial a meu pai Deus Melquisedeque, a minha mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth, e a todos os abençoados que neste momento sintonizam este programa, no qual, pois, viemos trazendo uma série de temáticas bem interessantes. A do dia de hoje, pois, a intitulamos O Arcanjo de Melquisedeque. É bem importante porque, se recordamos a primeira sessão, fizemos uma revisão das 4 últimas dispensações, nas quais, pois, falamos de Moisés, falamos de Jesus Nazaré, falamos do edificador da igreja, Jesus Cristo homem, José Luiz de Jesus, e encerramos com um esboço breve do que é o ministério de nossa mãe, o Arcanjo Miguel. Mas, para o dia de hoje, adicionar ao que vínhamos tratando na temática anterior, na qual também fizemos um paralelismo com Moisés e José Luiz de Jesus Miranda em suas dispensações, e posteriormente fizemos um paralelismo entre o ministério de Josué e vimos que ali havia uma figura que hoje vamos ampliar, na qual se observa claramente uma figura que permite entender muito melhor o que é o ministério que hoje está exercendo o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth. E para isso, pois, como havíamos dito no tema anterior, o ministério de Josué contou com 3 etapas. O ministério que hoje está exercendo o Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth, também conta com estas mesmas 3 etapas, e que são a introdução, a conquista e a distribuição. Para dar início a esta temática, então, vamos desenvolver o primeiro ponto que tem a ver com a introdução da amada na ordem de Melquisedeque. E para isso quero convidá-los a que olhemos a Josué, capítulo 3, versículos 3 e 4, onde diz da seguinte forma: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto de Melquisedeque vosso Deus, e os sacerdotes e levitas que a levam, vós saireis de vosso lugar e a seguireis, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto vós não haveis passado antes de agora por este caminho. Veja este detalhe, repito, porquanto vós não haveis passado antes de agora por este caminho. Mas haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos acerqueis a ela. Atente você, que interessante, quando nós observamos ali no livro de Josué, no capítulo 3, versículos 3 a 4, há uns detalhes que são muito importantes de ter em conta, porque se relacionam estritamente com a figura que queremos mostrar a respeito do que hoje está desenvolvendo o ministério do Arcanjo Miguel. Atentem vocês que ali há um detalhe que diz que para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto vós não haveis passado antes de agora por este caminho. Se vocês revisam quando nosso pai passou a luz inacessível, pois homem, realmente nós daí em adiante, se não houvesse aparecido o Arcanjo Miguel no cenário público, como fez, estaríamos completamente desorientados, porque nenhum de nós sabe ou sabia como chegar à transformação. Da mesma maneira como o povo judeu, ao atravessar o rio Jordão e passar a terra prometida, pois homens, se eles não tivessem tido Josué, que estava conectado estritamente em linha direta com Papai Deus, pois igualmente teriam se perdido porque eles nunca haviam estado nesta terra, jamais haviam pisado essa terra. Da mesma maneira, nós, repito, não tínhamos nem ideia do que tínhamos que fazer. Mas se vocês observam, nós começamos a receber umas instruções que, da mesma maneira como ao povo judeu lhe deram as diretrizes para caminhar de maneira correta pelo deserto, sem se perder,
Nós hoje estamos exatamente nesta mesma tendência. E por exemplo, nós conhecemos o nome de nosso Deus. Nós sabemos que estamos em outra dispensação e estamos conhecendo dia após dia as regras do jogo desta dispensação. Isso nos permitiu desfrutar de estar neste momento, nesta dispensação. O que não esteja dentro dessas instruções não vai desfrutar dessa plenitude de estar aqui no meio deste tempo tão maravilhoso. E pelo contrário, vai sofrer e vai ter graves penalidades. Na segunda etapa do ministério que está desenvolvendo o arcanjo Miguel, que faz um paralelo com Josué, vamos à conquista. E observe vocês que a conquista está estritamente relacionada com o que coube a Josué desenvolver e pelejar e batalhar com o povo judeu. Vejam vocês lá em Josué capítulo 6, versículos 26 ao 27, diz: E naquele tempo fez Josué um juramento dizendo: Maldito diante de Melquisedeque o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Recordem que um dos primeiros encontros que eles têm é justamente com esta cidade, com Jericó, a famosa cidade que veio ao chão quando eles começaram a dar voltas. Bem, receberam umas instruções muito especiais. Observem vocês que até nesse detalhe, como tinham que derrubar Jericó, onde se eles não tivessem um Josué, pois não saberiam nunca como apoderar-se dessa cidade, pois essa cidade tinha, como se diz, tinha seu truque. E este truque ensinou papai a Josué e Josué possivelmente o transmitiu. Da mesma maneira, hoje em dia, a comparação ou comparativo ou paralelo que estamos estabelecendo é com a Batalha do Armagedon. Sim, com a queda da Babilônia, que precisamente se não tivéssemos um arcanjo Miguel diante de nós. Pois, homem, primeiro não saberíamos que estávamos no Armagedon. Segundo, não teríamos o conhecimento de que a Babilônia caiu. Terceiro, não teríamos a estratégia e as formas que nos ensinou o arcanjo Miguel para pelejar algo que ela mesma intitulou e que nós hoje em dia desfrutamos como a boa batalha da fé. Porque para nós não é uma batalha penosa, para nós isso não é um evento agoniante, pelo contrário. Se nós e cada um dos abençoados que estamos submetidos a nosso arcanjo e que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque fizermos uma revisão ajuizada do que estamos vivendo, pois, homem, nos damos conta de algo muito elementar e simples. Hoje em dia podemos batalhar com uma série de situações da carne que antes para nós eram bastante complexas. Mas hoje em dia, definitivamente, nos deram os elementos, as chaves para poder sair vitoriosos do que estamos desenvolvendo. E a caminho precisamente para alcançar essa estatura, a estatura do varão perfeito rumo à transformação. Na terceira etapa, que é a que estamos esperando, que faz paralelo entre Josué e o arcanjo Miguel, nos encontramos com a distribuição. Bem, aí estamos na mesma etapa que estamos esperando, mas que no paralelismo a encontramos em Josué capítulo 21, versículos 43 a 45. E leio da seguinte maneira, diz: Desta maneira deu Melquisedeque a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E Melquisedeque lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo o que havia jurado a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los, porque Melquisedeque entregou em suas mãos a todos os seus inimigos. Palavra alguma falhou de todas as boas promessas que Melquisedeque fez à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Gosto desse final. Tudo se cumpriu. Nossa mãe fez uma ênfase muito grande, sempre faz, a respeito da seriedade do cumprimento que nosso Pai sempre teve para conosco. Ele nunca nos falhou. E não vai nos falhar tão pouco. E neste paralelismo tão pouco falhou, este paralelismo nos mostra que tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir porque está escrito. E vocês sabem perfeitamente que o que está escrito, isso se cumpre. Então, tendo em conta todos esses detalhes, nos damos conta que definitivamente o ministério que hoje desenvolve o arcanjo Miguel está referendado por uma figura. A figura do ministério de Josué.
que está se desenvolvendo indiscutivelmente, e isso está ocorrendo. Que estamos vivendo tempos nos quais este ministério tem umas características, como disse na primeira edição, há uma regra do jogo, tem que conhecer. Este é um tempo em que estamos descobrindo mistérios. Mistérios que não se revelaram, veja, nem no tempo de Jesus de Nazaré, nem no tempo do edificador da igreja. Hoje em dia o estamos vendo. Quero fazer menção de alguns desses mistérios para que tenhamos em conta, sobretudo para aqueles que todavia têm dúvidas da efetividade e o conteúdo do peso que tem o ministério do Arcanjo Miguel. Para isso, recordemos mistérios que foram revelados nesse período, nesta dispensação, muito valiosos. O nome de Deus. Nós não sabíamos o nome de Deus. E mais, o próprio sistema crê que o nome de Deus é Jesus Cristo, e bem nos ensinou nossa mãe que não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um gênero, como o gênero diabo. Mas o nome do nosso pai é Melquisedeque. O outro mistério a entender é que Deus tem esposa. Imagine vocês, essa parte, nenhum de nós a conhecia, não tínhamos nem a menor ideia de que isso era assim. Mas graças a essa maravilhosa passagem que mamãe nos ensinou em João 17, é uma carta de amor, aí se revelou todo esse mistério. Imagine quando nós íamos nos dar conta disso, pois tinha que vir essa dispensação, tinha que estar presente o Arcanjo Miguel. O mistério da queda da Babilônia, imagine, estávamos pensando que era e havia se limitado exclusivamente ao Vaticano. Não, isto é muito mais amplo, muitíssimo mais amplo. A batalha do Armagedon, entender que estamos na batalha do Armagedon, que estamos pelejando a boa batalha da fé, que é uma batalha diária. Não é como pensa o sistema, como diz o sistema, que é uma batalha, que é um conflito bélico que vai se desenvolver em um ponto geográfico que está em Israel e se conhece como Vale de Megido. Nada disso é verdade. O mistério de Deus, Pai e o Filho, que não é papai e filho, senão esposo e esposa. A videira verdadeira, imaginem vocês, aí se revela o que é o mistério da família da fé. Papai, o lavrador, mamãe, a videira e os filhos, os ramos. A relação é tão interessante e a figura que se utiliza, onde os ramos estão unidos a esta videira e a videira é uma com o lavrador. Mas então ali há uma conotação da importância que tem a relação entre os ramos, nós, seus filhos, com a mãe, e neste tempo, neste período. O mistério do verbo feito carne, imagine você, essa parte também trouxe umas revelações muito maravilhosas, e ali nos mostraram o nome que é sobre todo o nome. Imagine nesta chave, essa chave que nos deram aí, fabulosa. Não como sistema que no nome de Jesus de Nazaré, não, nada a ver. É no nome de Melquisedeque Miguel. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu lhe darei. Estamos vivendo esses tempos maravilhosos. Imagine vocês, tempo de revelação. Imagine o quão importante é esta dispensação. Agora bem, para encerrar este ponto, esta segunda edição, há 3 aspectos que quero tocar rapidamente, mas que vão ficar consignados em suas mentes e que são bem importantes. O primeiro é que os profetas falaram do tempo da ira de Deus. Jesus de Nazaré, em Mateus 24, também o manifestou. Viria o tempo da ira de Deus. José Luiz de Jesus Miranda também mencionou que viria um tempo da ira de Deus, onde se iriam manifestar eventos da natureza, a mortandade, o anjo da morte, bem, toda uma série de coisas que iriam ocorrer como fatalidade e como tragédias. Pois, homem, nem no tempo de Moisés, nem no tempo de Jesus de Nazaré, nem no tempo do edificador se manifestou a ira de Deus. Faltava um tempo, uma dispensação, na qual isto teria que ocorrer. Pois estamos nesta dispensação porque livros como, por exemplo, Apocalipse, estão neste momento em desenvolvimento. O estamos conhecendo e estamos vendo uma série de revelações que não sabíamos. E recorde que o edificador nos prometeu que ele era o único que conhecia esses livros, especificamente Apocalipse, que foi escrito, e ele podia revelar. Bem, hoje está fazendo através do seu arcanjo, isso é uma realidade. Ou seja, uma vez mais, nos cumpriu. Mas, nos cumpriu quando? Nesta dispensação. Pois observem os detalhes dispensacionais, é que esta parte não podemos esquecer. Agora bem, outro detalhe.
Estamos no tempo da ceifa. O tempo da ceifa é um tempo muito importante. Por que razão? Porque no tempo da dispensação do edificador, ele pregou o evangelho da incircuncisão a uma massa, uma grande massa, que estava constituída por trigo e joio. A pergunta que faço a vocês, abençoados, para que simplesmente reflita é: olha aí, quando ia se separar o trigo do joio, se isso estava numa parábola, porque também as parábolas ficaram pendentes. Mas hoje, se você observa o conteúdo de muitas temáticas que nossa mãe nos vem dando, estão carregadas de informações reveladoras a respeito do que significam as parábolas. E isto é bem importante. Agora bem, finalizamos com entender, repito, que a ira de Deus tem que se manifestar e vai se manifestar. Assim que estes tempos tão maravilhosos que hoje estamos vivendo, simplesmente o estamos vivendo com o objetivo de que entendamos que é uma dispensação chave, uma dispensação onde o Arcanjo Miguel preside esta dispensação e que todos devemos rodeá-la precisamente para poder desfrutar de tudo o que esta dispensação traz. Lhes declaro abençoados com todas as bênçãos em nome de Melquisedeque Miguel. Abba Pai, receba sem limites, Hugo abençoado. Que tremendo tema e fica melhor. Estamos vivendo o melhor filme. O que não é protagonista nesse filme vive uma vida de aborrecimentos, porque separados de mim nada podeis fazer. E se estão separados de mim, estão separados do único Rei de Reis e Senhor de Senhores, Melquisedeque. Uau, que privilegiados somos! Temos que dar muitas graças a nosso Deus todos os dias por nos amar tanto. Bom, meus tesouros, nos vemos no domingo para escutar a terceira parte, ok? Um abraço, os amamos sem limites. Até logo!